águas, a importância das águas e de que forma se estabelecia essa relação, essa conexão, que elementos é que o ser humano encontrava no elemento água, nas águas, dessa sua fusão com o mundo mítico, com o mundo simbólico, com o mundo sagrado das águas. Então, as águas estão relacionadas com a própria vida, já que a água, não só como elemento fundamental para a existência da vida, portanto, todos os seres vivos necessitam de água para a sua vida, mas também porque se acreditava, e é interessante porque depois a ciência vem-nos falar também da origem da vida nas águas, mas essa ideia da água como origem da vida e dos seres vivos fazia parte já da pré-história, de tempos muito, muito recuados. Portanto, para esta visão, digamos, mais naturalista do sagrado, as águas são a fonte do surgimento da vida, ou seja, fonte da criação. Mas, por outro lado, também são a fonte de absorção da vida. Ou seja, as águas representam o elemento sobre o qual a vida surge, mas também onde a vida se dilui, não como um processo de fim, já iremos ver, mas associado a um processo de renovação também. A água, e como digo aqui neste texto, dá origem a toda a vida, ou seja, toda a vida se destaca da água, mas a água, por sua vez, nunca pode tomar forma nenhuma e, portanto, representa, por isso mesmo, como a matriz, ou seja, de ondas que não é nenhuma forma, mas todas as formas surgem dela. A água se vai adaptando por onde corre, se vai adaptando onde nós a colocamos. Se a colocamos num copo arredondado, ela toma a forma arredondada, num copo quadrado, mas não é a sua forma, portanto é informe. E esta ideia da água como um elemento informe tem a ver com essa origem como matriz. Portanto, a própria raiz M de mar, que está associada às águas primordiais, de onde a vida surge, a ideia de M, que tem a forma de uma onda, não é? O M é uma onda, o M maiúsculo, e que vai ser utilizado para muitas palavras que estão associadas à origem da vida. E isto não é casualidade, tem a ver de facto com essa simbólica das águas. Dizia eu, o mar, matriz, mater, mãe, mulher, e estas são as que me estão a recordar agora, mas outras que provavelmente também associado a esta ideia de raiz de fonte de vida. Então, as águas representavam essa origem da vida. Está por isso, das ideias importantes relacionado com as águas é o nascimento. E eu coloquei aqui junto desta imagem das ondas uma Vênus, não sei se conhecem a pintura de Botticelli, que é o Nascimento de Vênus,
e que nasce precisamente de uma concha e nasce das águas, e Vênus, como símbolo também da própria vida, e se quisermos também símbolo da alma, que depois vai surgir no mundo clássico, mas esta ideia do surgimento dessas águas, dessa matriz de vida. Tudo se destaca das águas, ou seja, todos os elementos, todos os seres se destacam, ou seja, saem dessas águas, tudo aquilo que está vivo não está diluído na água, ou seja, por isso esta ideia de destaque, mas quando se dá a morte, se decompõe e se dilui nas águas. Então, é esta ideia de dar a vida, mas também de a receber no final da vida. E, portanto, as águas estão diretamente associadas com todos os seres que surgem dessas águas primordiais. As águas são de onde a vida surge e se destaca, mas também aquela que recolhe novamente a vida. Portanto, as águas estão associadas à ideia da regeneração da vida e, portanto, que nada, no fundo, morre, mas tudo retoma a essa fonte, a essa matriz universal. Isto, mais tarde, inclusive, religiões já mais complexas, elaboradas, como por exemplo da Índia, se refere não só à vida dos seres, mas inclusive do próprio cosmos. Ou seja, que o cosmos terá surgido de um caos, que era essas águas primordiais, e que no final de um ciclo, aquilo que na Índia é chamado de uma avatara, que novamente o universo se dilui nesse caos, nessas águas primordiais, ou seja, deixa de haver diferenciação. Resumindo, as águas estão associadas ao processo de diferenciação da vida e de dissolução ou de fusão nessa matriz universal. E por isso, Vênus, só para perceberem também um pouco melhor porque é que aparece aqui Vênus quando estamos na pré-história, Vênus representa precisamente esta ideia também de toda a vida que está unida e que está unida através dessa alma universal que estaria de alguma forma também associado com essa matriz, com essas águas. A água esteve também, e desde precisamente a pré-história, ligado à ideia do batismo, dizer, não sei se do vosso conhecimento, mas as águas e o batismo nas águas não surge com o cristianismo. Esse era um rito muito antigo. Aliás, o próprio Cristo vai ser batizado, não é, nas águas, num rito que havia antes, não é? E vai ser São João Batista que o vai realizar. Portanto, era um rito muito antigo. E já desde a pré-história, as águas estão associadas com a ideia de purificação da água. E essa ideia de purificação, como eu digo aqui, é de levar o ser humano às origens dos tempos, aquilo que é chamado in illo tempore, ou seja, à origem dos tempos.
E o que é que isto significa com levar o homem à origem dos tempos? É trazê-lo a um estado de pureza inicial. Daí a ideia de purificação. Nós vamos adicionando muitas impurezas no contacto com a vida, no contacto com as dificuldades de uns com os outros, com o mundo complexo, etc. Vamos juntando muitas impurezas a nós. Impurezas essas que são, e que, ou melhor, que não deixam revelar inteiramente a nossa natureza. Nos vão bloqueando. Então, as águas estão associadas com esta ideia de retirar esses elementos que se vão juntando a nós, mas que não são a nossa verdadeira natureza e que há que limpar. Eu costumo dizer uma imagem, enfim, um pouco para, enfim, acho para a comédia, mas para tentarmos perceber, faz lembrar a publicidade do detergente, que a roupa suja, mergulhamos na água e as impurezas ficam na água e tiramos o pano branquinho dessas águas. Porque essas impurezas não fazem parte do tecido e por isso dissolvem-se na água. Então é o mesmo que o homem deve procurar fazer. É renovar-se, regenerar-se, limpar todos esses elementos que não são a sua verdadeira natureza. Então, os ritos de purificação, do qual o batismo é um deles, simbólico, mas havia vários ritos de purificação nos diferentes povos ao longo dos tempos, era essa ideia de, através dessas águas, que não é só a questão do elemento físico, mas é da natureza, da alma, digamos, por detrás daquilo que são as águas materiais, as águas físicas, de levar o ser humano a eliminar os seus elementos impuros e, portanto, renovar-se. Isto é, de alcançar aquilo que é o conceito de um homem novo, de um homem limpo, de um homem renovado. Esta ideia de uma necessidade cíclica da renovação vamos encontrar em muitas religiões também, depois mais tarde, os rituais de purificação, no cristianismo com o lavar dos pés, e não só, com, por exemplo, no próprio ritual da igreja, o sacerdote antes da comunhão que lava as mãos. No islamismo, por exemplo, tem toda uma série ao longo do dia, de ritos de purificação. Então, todas as religiões acabam por pegar nesta mesma ideia da necessidade cíclica de renovar. E cíclica porque entre um ciclo e outro vamos adicionando esses elementos impuros. Quando, de facto, este gesto é feito com uma intenção, porque não basta simplesmente lavar as mãos, lavar as mãos nos limpa as mãos fisicamente, mas não nos purifica interiormente. É necessário um ato de intenção. E esse ato de intenção estava associado a duas ideias, que era a ideia precisamente de reintegração, ou seja, de reintegrar com essa origem primordial das águas e de uma nova criação, ou seja, de recriarmos-nos, ou seja, nós próprios, desse mesmo ritual. Então, a água tem a ver com
a ideia de dissolução e de coagulação, e com isso de uma renovação de nós próprios. Estaria dentro da ideia da alquimia, não sei se todos estão familiarizados um pouco com a ideia, para além do passar de chumbo a ouro, a ideia da fase inicial da alquimia era precisamente levar à dissolução do chumbo. Depois havia a fase seguinte, que era de eliminar os elementos impuros desse metal e para poder surgir o ouro, já limpo, purificado dos elementos extra impuros. Então, este ritual de purificação nas águas, de alguma forma, é semelhante, e por isso ter sido utilizado por muitas culturas. Há que pensarmos, e eu fui tentando já ao longo da sessão anterior e de hoje, explicar que a mentalidade religiosa, ou sagrada, se assim quisermos, para ser mais amplo, vê no mundo físico um reflexo daquilo que pode existir no mundo invisível. E, portanto, os atos físicos são um reflexo daquilo que deve ser vivido no interior do ser humano. E esta é a ideia do rito que vos falava anteriormente. Ou seja, da necessidade de um estado de consciência perante a ação realizada. E, portanto, o rito de purificação das águas, ou o rito de batismo, estava associado a esta consciência e, portanto, à sua realização dentro do próprio homem através dessa intenção. As águas estavam também associadas às correntes de vida. Isto é, planeta com os seus rios vai alimentando a vida na Terra. Tal como em nós o sangue que nos corre nas veias vai alimentando esse, digamos, continente que é o nosso corpo, o continente, ou esse planeta enorme que é o nosso corpo. É alimentado por esses rios de sangue. E a Terra é alimentada por esses rios de água que permite a sua vida. Mas nas culturas antigas acreditava-se que, para além de haver esses rios de água física, havia outros rios, que eram os rios energéticos. Ou seja, que a vida na Terra era alimentada não só pelas águas no seu sentido físico, mas pela energia que percorre o interior da Terra, chamada a energia telúrica da Terra. Já iremos falar mais um bocadinho sobre isso. É curioso que nos faz lembrar algumas medicinas de povos antigos também, como por exemplo a medicina chinesa, que para além das correntes de sangue, nos falam no nosso corpo de correntes de energia. Então, haveria uma semelhança entre aquilo que se passa em nós e aquilo que se passa com a própria Terra. Então, essas correntes energéticas ou essas correntes telúricas eram normalmente representadas como estes petroglifos ou estas pinturas que aqui vemos, como ondulações, como serpentes, muitas vezes exatamente representado como serpente. E reparem que
é o que temos aqui nesta pintura. Temos aqui a cabeça da serpente e temos aqui o seu corpo. Portanto, essas energias procurava-se estabelecer e utilizar esse contacto com essa energia. Na sessão anterior tínhamos visto a importância do contacto com as energias do céu. Aqui, contacto com as energias da terra, que estavam em relação com as correntes de água. Iremos ver que toda a parte megalítica, as construções megalíticas, vão estar em relação com estas correntes de energia. Relacionado com as águas, na pré-história vamos ver muito presente nos cultos funerários, como essa imagem que vemos aí, mas não só, a presença de conchas. Aliás, talvez seja entre os elementos fúnebres, os elementos simbólicos, etc., que foram encontrados em tumbas, e não só em tumbas, em outros vestígios arqueológicos, talvez os mais encontrados sejam conchas, de várias formas, de vários tipos. E isto tem a ver na relação com, precisamente, a ideia das águas, e estas conchas refletem uma ideia importante, que é a ideia de ciclicidade associada à forma espiral da maior parte das conchas. E essa espiral tem a ver com a ideia da renovação. A renovação é um processo cíclico e, portanto, esta ideia de que a vida não é um processo linear, mas um processo cíclico que se vai desenvolvendo, ou seja, não é sempre à volta do mesmo círculo, mas é uma espiral e, portanto, refletindo a ideia de evolução, a ideia de caminho, a ideia de história, a ideia do próprio ser humano em desenvolvimento, associado com essa espiral e o sentido da renovação. Por isso, as águas estão associadas também à morte. E, de alguma forma, como vos dizia há pouco, é a dadora de vida, mas é também aquela que recolhe a vida. E essa morte podia estar associada com a morte real em si, ou a morte do corpo, se assim quisermos, mas que não era considerada para estes povos uma morte final, ou seja, seria a morte do corpo, mas não a morte da alma, e de alguma forma nestes povos, pelo menos em alguns, a ideia de algo que perdura, de uma vida eterna, inclusive em alguns muito subjacente, já quase a própria ideia da reencarnação, embora, enfim, tudo isto seja um pouco interpretativo, não temos provas evidentes disso, mas as ideias que estão por detrás nos levam, de alguma forma, a perceber que essa ideia pode aí estar presente, mas para além da ideia da morte real, digamos assim, estes povos jogavam muito com a ideia da morte ritual. E que morte ritual é essa? É a morte iniciática. E que tinha a ver, havia várias formas e vários ritos, mas um deles era precisamente associado com as águas, uma forma de batismo, não em criança, em adulto, e que tinha a ver com esta ideia de que o homem, ser humano, necessita, para se renovar,
para se desenvolver, para crescer, morrer. Ou seja, é necessário morrer para um estado de consciência para nascer num estado de consciência renovado. Ou seja, não podemos crescer sem deixar para trás elementos que nos impedem, no fundo, de desenvolver. Então, iniciação, não sei se todos já tinham ouvido falar desta palavra, iniciação. Iniciação significa precisamente morte e nascimento. Ou seja, está associado a estes dois processos, de morte e renascer. Por isso, esta morte e associada às águas não é uma morte de extinção, mas sim de renovação. De levar a uma nova criação, não física, claro, mas a uma nova criação interior. Toda a renovação espiritual, todo o renascimento espiritual está associado a este processo de morte e renascimento. E por isso é que todas as religiões, ao longo dos tempos, vão ter os seus ritos de renovação. Por exemplo, no cristianismo, o rito de renovação está associado, falei da outra vez quando falava do fogo, está associado com o período da Páscoa, portanto que tem a ver com o equinócio da primavera também, e o fim do inverno, ou seja, o processo de dissolução, de morte do inverno para o renascimento na primavera. Portanto, sempre associado a este processo de ciclicidade. Então, temos aqui algumas formas de concha. Em primeiro lugar, temos aqui depois uma tumba o defunto acompanhado de várias formas de concha. Vamos encontrar aqui o náutilo, onde vemos muito claramente a ideia de espiral, que é parecida com este petroglifo que se encontra aqui embaixo, é como um náutilus, um caracol, com a sua espiral, mostrando exatamente esta ideia de desenvolvimento que permite ao ser humano renascer. E aqui, espirais, existem imensos petroglifos com forma de espiral e que estão associados a isso. Alguns desses petroglifos, em termos de forma de espiral, não nos dá para estar aqui a falar e saem um bocadito também fora do contexto do tema, mas alguns destas espirais são representações dos ciclos lunares, dos ciclos solares e, portanto, como, de alguma forma, um calendário associado aos equinócios, aos solstícios, etc. Há estudos muito interessantes sobre muitos destes petroglifos espiralados. Existe uma diferença entre o sentido, o valor das águas horizontais e das águas verticais. Das águas horizontais já falámos um pouco. As águas verticais, que estão associadas às águas fecundantes, que fecundam a terra, portanto, digamos que são, apesar das águas estarem associadas ao aspecto feminino, digamos que as águas verticais assumem dentro dessa característica uma polaridade mais masculina, já que vão ser essas águas verticais as fecundantes da terra. Sabemos que a terra sem água é completamente estéril, ou seja, necessita da água para se tornar fértil. Então é esta união da água
com a terra que permite gerar a vida. Estas águas verticais estão associadas também, simbolicamente, com a descida da essência da vida na matéria. Vou tentar-vos dar uma imagem para percebermos. Independentemente da crença de cada um, do acreditar, não acreditar, etc., vamos procurar acompanhar a ideia que vos vou dar sem sentido de exclusão, sem sentido crítico, etc. Imaginem que nós somos uma alma, e que vamos entrar na vida. E essa alma entra na matéria que está a ser gerada pela mãe, não é? Mas que é um pouco como matéria ainda não organizada. Há pouco falava-vos dessa matéria caótica, pois é como o processo ainda de formação do feto no interior da mãe. E que essa alma entra e que vai começar a fazer desenvolver-se e construir e formar-se um novo ser. Então, esta gota que cai do céu é como uma alma que entra na terra e lhe dá vida. Tal como a alma entra na matéria e permite que um ser se manifeste e que construa coisas na vida. Por isso, eu ter colocado aqui esta imagem de água a cair e do efeito que produz as gotas ao caírem, quer seja na água ou em terra seca, não sei se alguma vez viram, mas na água se vê esta onda de vida, onda de impacto que se gera e que em petroglifos vamos encontrar o mesmo. Este petroglifo que está aqui não são espirais, como o que falávamos anteriormente, são círculos concêntricos e, portanto, que reflete esta mesma ideia. Este ponto central, como se fosse o ponto de impacto, a origem, a força, a alma, e que vai gerar ondas na matéria, na existência, que vão dar formas, que é o que nós fazemos. Ou seja, criar coisas a partir dessa onda que vem de um centro, que é do nosso ser interior, se expande e vai criando formas. Esta ideia, iremos, quando chegarmos à América, voltar a encontrar exatamente desta forma. Entre os aztecas, que têm uma divindade que se chama Tlaloc, depois iremos falar quando lá chegarmos, e Tlaloc é o som da água a cair, Tlaloc, 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 e que está associado precisamente com a encarnação das almas na matéria, na vida. E a água vertical está associada não só com a descida, mas também com o evaporar da água que volta ao céu. E, portanto, o ciclo da alma que encarna e retorna ao céu. Aliás, o ciclo da água é, e se quisermos tomar como um símbolo, exatamente do ciclo da alma, que desce do céu à terra, aí alimenta a vida, tal como a nossa alma, não é? Que alimenta a nossa manifestação e regressa ao céu. Portanto, o movimento da água é o movimento da alma humana também. E daí está associado as águas verticais à descida e subida das almas.